Pronto. Então, o pessoal já está gravando, né? Conforme a gente tinha combinado, as reuniões vão ser gravadas, né? Para depois a gente disponibilizar esse material tanto na plataforma como no grupo de vocês, tá? Então, bem-vindos a esse nosso primeiro encontro, né, da capacitação. Hoje a gente vai falar um pouquinho da dinâmica da capacitação em si, desses 5 dias, né, 3 etapas que vocês vão ficar comigo. Depois tem uma quarta etapa com a professora Eliane e a gente vai repassar esse cronograma aqui com vocês, tá bom? Então, ao longo das próximas semanas, a gente vai interagir bastante no intuito de desenvolver um pouquinho mais a proposta de empreendimento de cada um de vocês. Então vamos lá, deixa eu começar aqui. Então a gente tem, né, presentes hoje a Andrea e o Douglas, né, e o Eduardo também, que é integrante do projeto, está acompanhando esse processo. A Andrea, e aí depois, acho que a gente não está ouvindo o seu som, André, mas qualquer coisa você deixa no chat, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, tá? Mas pelas conversas anteriores, né, André é estudante de administração, pelo que consta aqui na tabelinha, e a proposta é uma cooperativa de reciclagem que tem uma conexão também com uma perspectiva social, de busca de qualidade de vida, né? Tem essa combinação, tá? Aí qualquer correção ou atualização no projeto é só falar com a gente, né? Douglas, graduando em processos químicos, a proposta dele é a produção de biodiesel, né? Utilizando óleo de cozinha. E aí tem todos os desafios de formar uma rede, né? E talvez mais adiante ter um conjunto de atores já engajados e interagindo para instalação de uma usina inicial, na verdade, uma usina de pequeno porte, né, uma mini usina para a produção do biodiesel, que foi, né, o que apareceu nas reuniões e nas conversas que a gente teve. Chegando a Suelen aqui também. Bem-vinda, Suelen. Seja bem-vinda. E a da Suelen, estudante de arquitetura, né? E a proposta é a instalação de pontos inteligentes, né, ao longo da cidade, com foco principalmente em divulgação de informações, né? E pode ter uma relação também com a questão turística. Então, Suelen está aqui, está ouvindo a gente. Então, vamos. Isso, exato. Então, vamos lá, vamos começar. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Beleza. Compartilhar aqui. Bom, vamos lá, pessoal. É o nosso curso dentro da perspectiva da escola de startups. Estão visualizando já bem minha tela? Tranquilo? Deixa eu ver aqui. Beleza, beleza. Então vamos lá, vou seguir. Então, aqui a proposta do nosso curso. E como, né, já foi disponibilizado para vocês lá no grupo, a gente vai ter essas 4 etapas, tá? As primeiras 3 etapas, vocês vão interagir comigo e na etapa final vocês vão interagir com a professora Eliane, tá? Então a gente vai passar nessa primeira etapa que começa hoje, né? Hoje e amanhã, são 2 dias. Entendimento do processo empreendedor, a gente vai também discutir um pouquinho sobre a relevância de se fazer uma análise de mercado para estruturação de um projeto empreendedor, para a gente evitar de avançar
na organização, no planejamento, na estruturação de um projeto antes de fazer um diagnóstico mais aprofundado do mercado, tá? Porque o perigo é avançar muito em reflexões, em definições do que vai ser o produto, como vai funcionar, quais são as funcionalidades, ou se for prestação de serviço, né? Como é que vai ser o serviço, qual o escopo, quais atividades eu vou fazer, quantas pessoas vão trabalhar, só que eu não fiz o dever de casa de olhar com profundidade o mercado em que esse negócio vai atuar, para então eu desenvolver estratégias mais claras e que façam sentido para a realidade daquele mercado. Então, essa é uma preocupação, né, inicial muito forte que a gente tem que ter nessa perspectiva de olhar para o mercado, tá? E é o que a gente vai fazer nessa etapa um. A etapa 2 é uma discussão de formação de time, tá? Aqui a gente vai discutir dicas para montagem de equipe, como essa equipe deve ser estruturada, quais os que tem que ter. Oportunidade que parece promissora, mas que às vezes está desconectada. Essa oportunidade está desconectada com a nossa própria trajetória, como se fosse assim, uma excelente oportunidade, mas não necessariamente é uma oportunidade para mim. Acontece que não necessariamente a gente vai falar assim, sim ou não, né? A oportunidade está conectada com a minha trajetória completamente ou não serve. Não é assim também. Em geral, o que acontece é que a gente meio que faz o mapeamento desse alinhamento e verifica as lacunas, que é difícil também encontrar um alinhamento 100% com a nossa trajetória. Sempre tem algum gap de competências, alguma lacuna de conhecimento que a gente tem que buscar. E é importante fazer esse levantamento até para que a gente escolha sócios, parceiros para o negócio que tenham essas competências complementares. Isso é muito importante na hora de definir o time fundador. E é sobre isso que a gente vai discutir quando chegar nessa etapa 2, tá? Fazer uma discussão aprofundada sobre formação de equipe. Mas, junto com essa discussão de formação de time, formação de equipe, a gente vai debater também as possíveis redes, né, nas quais o negócio vai interagir. Então, quais são os outros atores dentro dessa rede que a minha empresa pode formar? E também um estudo dos principais stakeholders, ou seja, que outros atores influenciam o desempenho da minha empresa, como eu tenho que me relacionar com eles, de que maneira eu posso trazê-los para essas próprias discussões que a gente está fazendo aqui. E aí, uma ressalva em relação a essa questão da formação do time é que se vocês já têm em mente algum profissional, algum colega, né, alguma pessoa próxima, ou enfim, alguma pessoa que vocês já identificaram que pode ter um alinhamento muito forte com o negócio e que valeria a pena integrar na equipe, vocês fiquem à vontade. Na verdade, a gente até incentiva e recomenda que façam isso, trazendo essas pessoas também para esse processo de capacitação. E por que isso? Porque para que esse futuro sócio, né, potencial sócio ou sócia, entenda essa lógica de planejamento, compreenda esse fluxo que a gente está desenhando aqui para a estruturação do negócio e já possa contribuir com a estruturação do planejamento da startup desde o início, tá? Isso, de certa forma, vai acelerar o processo de desenvolvimento, né, do projeto de vocês, da startup de vocês. E aí, essa segunda etapa, ela termina com a produção de um pitch, né, que a gente vai fazer no formato vai ser um vídeo, apresentação em forma de vídeo curto, né, de 3 minutinhos, onde vocês vão consolidar os elementos das etapas um e 2. Ou seja, vocês vão consolidar
uma etapa de levantamento de informações de mercado, né? Obviamente, a apresentação da proposta de negócio, mas já embasada num estudo de mercado, e junto com isso, a descrição do time ou do time existente ou do time potencial, né? Ou dessas lacunas que têm que ser preenchidas no futuro com a inserção de outros membros na equipe. Então, a gente vai detalhar mais adiante, principalmente quando chegar na etapa 2, a gente vai falar em mais detalhes quais os tópicos tem que ter nesse vídeo, mas o que é importante, que ao longo dessas etapas, dia após dia, vocês já se organizem para ir pesquisando, ir construindo e levantando as informações. Vocês vão reparar que é um intensivão, né? A gente tem aí algumas semanas pela frente, mas aqui tem o calendário completo. Ó, nessa primeira semana, a gente tem hoje, amanhã e depois. Né? Então, é um curso bem intenso, mas também para a gente aproveitar esse momento de interação antes da virada do ano, né? Porque às vezes o pessoal entra de férias ou fica mais difícil de encontrar. Então, vai ser um período bem intenso, mas também vai ser uma oportunidade para vocês darem um gás no desenvolvimento e na elaboração dessas propostas de empreendimento. Tá? Então, fundamental após cada encontro, após cada aula dessa, que vocês já anotem os principais itens, o que deve ser complementado, campo de busca, tirem dúvidas, interajam bastante, porque isso vai fazer diferença, né, no nosso processo de construção. Tá? Então, etapa 1, entendimento de mercado, etapa 2, essa questão do time, fecha com o pitch. O pitch nada mais é do que você tem um período curto ali para vender a sua ideia, né? Isso vem, para quem o termo é novo, isso vem de uma expressão pitch elevator, né? Que é como se você encontra alguém que potencialmente pode investir no seu negócio, pode ser um parceiro, pode, né, alavancar ali a sua empresa. Imagina aquela coisa de encontrar num elevador, esbarrar numa pessoa importante e, pô, você está ali naquele ambiente, né? A pessoa às vezes fica assim, olhando para o alto, tá, no elevador, meio sem graça, sem interagir, mas você acabou naquele ambiente preso com aquela pessoa. Nesse tempo de pandemia, ninguém ia querer nem dar papo, né? Ia tá, né, se bobear, nem ia querer entrar no elevador junto. Mas, né, um período anterior da pandemia, ou se Deus quiser, quando a gente passar disso, espero que em breve, você encontre uma pessoa dessa no elevador e naquele momento ali do chegar do térreo até o andar que vocês vão, você tem que vender o seu projeto. Por isso que é uma coisa rápida, dinâmica, né? E a proposta do pitch é essa. Obviamente, aqui é um pouquinho mais estendido. Às vezes tem pitch de 1, 2 minutos, a gente está fazendo de 3 minutos, que acho que é o tempo suficiente para a apresentação da proposta, tá? Só tem um detalhe. Nesse caso, principalmente nesses primeiros, no pitch 1 e no pitch 2, que vocês vão produzir sob o meu acompanhamento, mais do que vender o projeto, é vocês explicarem como essa lógica aqui dessas etapas foi construída, tá? Por quê? Para que a gente compreenda qual foi o processo de busca, que tipo de informação foi levantada. Então, nesse primeiro momento, mais importante até do que vender o projeto é fazer com que a gente compreenda o que foi levantado, quais informações vocês já têm, o quanto de validação já foi feito em relação à proposta de planejamento do empreendimento. A gente vai navegar mais nessas dimensões. Quando vocês estiverem se caminhando mais para o final da capacitação, aí já pode focar um pouco mais numa perspectiva marqueteira, mas de início, a ideia é muito mais uma compreensão do que foi assimilado, em que estágio vocês estão, quais são os próximos desafios, né? Coisas nesse sentido. E o que fecha a nossa interação na etapa 3 é uma discussão sobre modelagem de negócios, e aí vocês vão fazer um primeiro esboço do modelo de negócios de vocês. Modelo de negócios é como a empresa se organiza para
gerar valor para o cliente e capturar o valor gerado. Então, vocês vão começar a pensar assim: poxa, o que eu faço, ou o que eu posso fazer para gerar valor para lá na ponta para o meu cliente? E como eu capturo esse valor gerado em formas, né, de receita, fluxos de receita, como eu vou cobrar pela prestação do serviço, como eu vou cobrar pelo produto, o que seria uma estratégia factível de precificação, qual a melhor maneira de cobrar, se isso está equilibrado com a minha estrutura de custos, enfim, discussões nesse sentido, tá? E não só a gente vai fazer um esboço do modelo de negócios pela ferramenta do Canvas, mas trabalhar também algumas diretrizes para validação do modelo de negócio. Porque uma coisa é você desenhar uma proposta inicial, tá lá, ok. Outra coisa é você confirmar se está no caminho certo, se aquilo faz sentido, se está sendo bem aceito pelo mercado, tá? Porque o papel aceita tudo. Num primeiro desenho, poxa, o negócio, o projeto pode ficar lindo, assim, super, parecendo muito promissor, mas muitas daquelas informações estão na nossa cabeça. A gente acha que vai ser importante, acha que o mercado vai ver valor em tal item, acha que aquele preço faz sentido, acha que. E a gente só vai ter é, a confirmação dessas premissas a partir da interação com potenciais clientes, tá? Então, junto com as propostas que a gente vai fazer ao longo desses dias de capacitação, faz sentido que vocês já comecem a procurar e identificar potenciais clientes, tá? Quem poderia comprar, né, meu produto ou serviço, quem pode interagir com a minha empresa, começar a identificar essas pessoas, tá? Porque logo, logo, né, ao longo da nossa capacitação, vai ser importante que vocês comecem a estabelecer contato, realizar conversas com essas pessoas, pegar feedback. Isso vai alimentar o processo de planejamento, tá bom? E aí, na etapa 4 vai ser com a professora Eliane, focado principalmente na perspectiva da gestão de projetos, tá? E aí ela também vai passar um exercício de pitch. Então, cronograma, como a gente, né, já tinha passado, ele pega aqui etapa 1, hoje e amanhã, etapa 2 no dia 3, etapa 3 dias 8 e 10. Sempre nesse horário da manhã, né? As aulas vão ficar, né, gravadas, como a gente falou, e depois vão ser disponibilizadas para vocês. E a etapa 4 vai ser nos dias 15 e 17 com a professora Eliane. Deixa eu voltar aqui para vocês. Beleza? Deixa eu ver aqui se tem alguma dúvida no chat. Dúvidas, perguntas por enquanto? Não? Não, tranquilo. Então tá bom. Deixa eu aproveitar um aviso. A, para aqui a apresentação. Os dados de vocês já foram encaminhados para o cadastro na plataforma. Eu acho que o Eduardo chegou a disponibilizar o vídeo no grupo, se eu não me engano, de apresentação da plataforma. Mas ele vai estar na primeira tela também quando vocês acessarem o ambiente virtual, tá? E aí a responsável por esse cadastramento me mandou um e-mail ontem mesmo falando que já estava realizando o cadastramento de vocês nesse ambiente virtual, tá bom? Então, fiquem atentos aos e-mails, depois verifiquem até se não foi para spam ou alguma coisa do tipo, e aí vocês vai chegar o link da plataforma com um pedido de é, criação e geração de senha e depois vocês vão ter acesso, tá? Pelo ambiente mudo. Eu até recebi um novo e-mail ontem à noite. Eu não sei se chegou para vocês também. Quer ver? Eu vou mostrar aqui para vocês. Mostrar aqui para vocês, ó. Deixa eu compartilhar.
Eu parei o compartilhamento. Compartilhamento. Foi. Então, assim que está aparecendo para mim, tá? Até o vídeo que foi para você estava no Leads, né? Aparecia aqui em cima, mas a Daniela, que é quem fez esse cadastro na plataforma, falou que agora é por essa plataforma aqui, a rede educativa, né? Mas já fez a migração da disciplina, foi automático. Então, ontem mesmo já estava rodando. Então, provavelmente vai vir identificado assim, alguma coisa, rede educativa, quando vocês receberem o e-mail. E é aqui, ó, que tem todas as informações, tá vendo? De qualquer forma, as informações, e aí acabando aqui a aula, vou botar o slide, o vídeo. De qualquer forma, enquanto tem esse período da pessoa entrar, se ambientar com a plataforma, o que eu vou combinar com vocês? Eu replico esses links, tanto para o slide como para o vídeo, nesses primeiros dias, no grupo de WhatsApp, que aí não vai ter erro. Se alguém ainda não conseguir acesso, a minha senha deu problema, alguma coisa, às vezes sempre tem essa ambientação inicial, mas vocês também vão ter acesso pelo grupo de WhatsApp, que, pelo que eu estou vendo lá, as interações de vocês está funcionando bem, vocês já se apresentaram, né? Já realizaram um primeiro contato lá, tá? E isso é muito importante também, tá? Em todas essas turmas, a gente verifica muito isso em outras iniciativas nossas dentro da própria universidade, dentro da própria UF, que é o seguinte: os próprios grupos, né, e os próprios alunos, vocês ainda estão mais como indivíduos, mas a gente estimula, e acho que isso vai acontecer ao longo do processo, que logo vocês já vão se ver como time, né, e aí vão trazer os potenciais sócios, a equipe, e vão meio que formando esse time empreendedor, tá? Mas seja como indivíduos ou já como equipes, essa troca, mesmo que sejam de negócios que não tenham nada a ver um com o outro, mas às vezes a gente estava discutindo alguma coisa em sala e um aluno achou uma reportagem bacana, achou um link legal, compartilha lá no grupo, troquem experiências, porque isso é muito importante, essa espécie de clube ou comunidade que vai se formando com esses próprios integrantes é muito saudável, e a gente observa muito isso nos nossos próprios cursos. Eu pelo menos tem a oportunidade de coordenar o nosso curso de empreendedorismo e inovação, chama Minor Empreendedorismo e Inovação, que é o curso de complementação de estudos, e isso, pelo depoimento dos próprios alunos, ajuda muito, né, esse processo de construção das propostas de empreendimento, de crescimento conjunto, porque meio que um vai dando apoio para o outro, vai compartilhando dicas, né, informações, e vocês têm a vantagem de serem todos de um mesmo local. Então, às vezes, questões sobre o próprio município, sobre um evento, sobre empreendedorismo na área. Então, é até mais fácil, nesse caso, de se criar essa rede entre os próprios participantes do grupo, tá bom? Vamos seguir. Beleza até aqui? Dúvidas? Tranquilo? Podemos seguir? Vamos lá, então. Então, vamos voltar aqui. Então, dentro dessa proposta aqui de 3 etapas, então, a capacitação completa tem 4 etapas, esse recorte aqui das 3 etapas, aí vocês vão fazer junto comigo, e é esse processo de planejamento de novos empreendimentos. Ah, tá meu e-mail aqui também, depois eu posso deixar lá no grupo, mas o slide também vai ficar lá robsoncunha@id.uf.br. Vocês também podem me encaminhar dúvidas, mensagens, se tiver algum complemento, pedir indicação de algum material complementar, fiquem à vontade para entrar em contato, tá? E aí, essa etapa um, né, a gente dividiu a nossa interação em etapa um, 2 e 3. Essa etapa um vai falar sobre abordagens para planejamento de novos empreendimentos, que é o que a gente vai discutir, vai começar a discutir hoje, tá? E na agenda de hoje, como
eu dividi isso, dividi em a apresentação e interação entre os participantes, então está aqui, né, de 8 a 8h20, apresentação da proposta do curso, de 8h20 a 8h40, então a gente ainda está no tempo, né? Depois a gente vai falar de processo empreendedor, começar uma discussão inicial sobre processo empreendedor, depois uma discussão sobre o que é uma startup, e aqui muito mais, você tem diversas possibilidades de definição, mas a gente vai fazer algumas provocações no sentido de levar vocês para uma preocupação com o processo de validação, o processo de confirmação se estão no caminho certo, se isso faz sentido, quais complementos devem ser feitos, né? Que tipo de informação deve ser buscada, tá? Depois a gente trabalha com a importância da análise de mercado, e aí a gente vai ter algumas provocações iniciais, né? Vai ser até bom que a gente avance, porque eu espero, eu programei inicialmente 20 minutos, mas pode ser que a gente gaste até um pouquinho mais de tempo nesse item 5, tá? Porque é, é produtivo que a gente detalhe um pouco mais essa questão da análise de mercado. E depois alguns avisos finais, espaços para dúvidas, né? E os encaminhamentos para amanhã, tá? E como a gente pode fazer essa dinâmica, notei que vocês ainda estão muito quietinhos, estão tímidos, mas eu vou seguindo aqui e fiquem à vontade para me interromper, tá? Qualquer momento vocês podem me interromper, não fiquem com vergonha de tirar uma dúvida, de explicar alguma coisa, pedir para rever alguma coisa, tá bom? Fiquem à vontade nesse sentido. Vamos até fazer o seguinte, vamos dar uma provocada, para vocês não ficarem muito quietinhos. A Andrea e o Douglas estavam aqui no início, a gente falou com ela da questão do projeto dela, do Douglas também do biodiesel, a Sueli a gente chegou a discutir um pouquinho. E o Rodrigo, relembra para a gente o seu projeto. Exato. Marcação de exames, de consultas. Eu lembro que ele pegou até uma coisa que ele observou, né, na casas que aconteceu, foi até de uma experiência própria, né, que aí teve o insight e exato. Então é isso, era muito bacana. Então, o Rodrigo, mais para essa questão de marcação do exame, o projeto da Andrea tem uma perspectiva também social, de qualidade de vida, né? Douglas, a questão do biodiesel, e a Suelen, que é de arquitetura, combina aquela coisa de espalhar totens e pontos de informação pela cidade, pode ter uma conexão com turismo também, beleza. Tá? Que aí, com os projetos de vocês na cabeça, se surgir alguma conexão, algum exemplo, fica mais fácil até de eu dar o exemplo, encaminhar de acordo com a proposta de empreendimento que vocês estão pensando. Mas vamos lá, então. Então, a gente começa uma discussão do processo empreendedor, tá? E aí, se vocês fizerem o exercício de digitar no Google mesmo, processo empreendedor, ou então modelo de processo empreendedor, fases do processo empreendedor, ou estágios do processo empreendedor, vocês vão achar diversos modelos, tá? Vão achar diversos esquemas. Então, praticamente cada um esquema diferente em cada livro, ou em cada manual de empreendedorismo, em cada site que fale sobre o assunto. Então, vai ter uma diversidade muito grande nesses esquemas e nesses modelos. Só que, olhando para essa diversidade de modelos, de esquemas, fazendo estudo aprofundado desses modelos existentes, aqui está
a minha proposta de fases que são mais abrangentes, mas que dão conta dessas principais etapas do processo empreendedor, tá bom? A gente estou até trabalhando num capítulo de um livro que deve ser lançado em breve, e ele faz uma discussão mais aprofundada desse elemento do processo empreendedor. E assim que isso já estiver disponível e acessível, eu também divulgo para vocês lá no grupo. Mas por enquanto está em construção ainda. Mas essa discussão é muito importante como ponto de partida aqui da nossa jornada, tá? Então, tem essas 4 grandes fases, que seria identificação de oportunidades, planejamento e organização de recursos, criação do empreendimento, desenvolvimento do empreendimento, tá? O processo empreendedor como um todo, ele nada mais é do que a identificação, avaliação e exploração de oportunidades. É como se tivessem 3 grandes ações. Identificar uma oportunidade. Então, assim, isso vocês meio que já fizeram, né? Vocês, ou então, estão completando esse processo, mas de identificar uma oportunidade. Então, um é no biodiesel, o outro combina arquitetura, turismo, conexão com a cidade, a outra tem uma perspectiva de social, né? E o Rodrigo nessa questão da consulta dos exames, da marcação, do agendamento, né? Então, cada um numa área, mas todos identificaram uma determinada oportunidade de negócio. Agora, a gente vai passar, principalmente, acho que ao longo dessa capacitação, ensinar a vocês quais são mecanismos de avaliar essa oportunidade. Será que essa oportunidade é realmente promissora? Será que eu tenho os recursos necessários para explorar essa oportunidade? Que outras informações eu tenho que buscar? Tá? E aí, depois da avaliação, se vocês confirmam que é uma oportunidade promissora, que está no caminho certo, vem a parte de explorar a oportunidade, tá? Que é efetivamente a criação do empreendimento, o desenvolvimento do negócio, e aí são fases posteriores. Tá? Mas nesse início, a gente está muito nessa perspectiva de, a partir da identificação, avaliar a oportunidade e depois iniciar esse planejamento e organização de recursos, tá? É importante que vocês tenham em mente, isso vai ser muito relevante para a nossa dinâmica, que vocês conectem essa identificação de oportunidade com um problema a ser resolvido. Tem que ficar, e aí um exercício que vocês já podem começar a fazer, rascunhar aí num papel, no computador, no celular, o seguinte: qual problema eu resolvo? Isso tem que ficar muito claro na cabeça de vocês, porque às vezes a gente inicia esse processo de identificação de oportunidades por um produto, sei lá, a gente vê um produto logo na nossa cabeça, eu vou fazer isso, ou eu vou prestar tal serviço, que é como se a gente tivesse começado pela outra ponta, né? E aí, qual o risco disso? Você ter uma solução em busca de um problema. Ah, eu consegui desenvolver esse aparelho aqui. Eu acho que isso vai ser legal. Mas você está tão focado no desenvolvimento da solução, do produto, né, ou do serviço, e não necessariamente se preocupou em qual problema o cliente tem e problema aqui no sentido de uma necessidade a ser atendida. Pode ser uma insatisfação, né? Pode ser a dificuldade de realizar alguma tarefa. É nisso que vocês têm que mergulhar, tá? Isso parece bobo, mas poxa, às vezes está óbvio, mas tem que estar explicitado, vocês têm que conseguir responder a essa pergunta. A gente pode até, na aula seguinte ou na posterior, fazer até uma dinâmica de passar por cada um dos participantes aqui da aula e falar assim, poxa, como você resume o problema que você quer resolver? Porque isso vai ser fundamental, inclusive, para orientar a busca por mais informações de mercado.
para vocês alimentarem as pesquisas que vocês vão fazer em relação a essas informações de mercado. Se não, fica uma coisa muito vazia, né? Uma coisa assim, muito solta e que vocês vão sentir até dificuldade de identificar público, alvo, concorrentes, porque você pensa assim, se a empresa não faz exatamente o que eu faço, ela não compete comigo. Ou então aqui a gente fica naquela coisa, não, mas ninguém faz do jeito que eu faço, ou o meu é inovador porque eu vou incluir algum aspecto diferente, então não tenho concorrente. Isso acontece muito, tanto na docência, quando a gente acompanha projetos de alunos, mas isso acontece muito também quando a gente está envolvido com algum processo de consultoria, algum projeto de consultoria, né? E na época que eu trabalhava mais ativamente com consultoria, era sempre assim, chegava numa determinada... Deixa eu até voltar para cá para vocês, né? Senão eu fico falando com a tela aqui. Eu chegava numa determinada empresa, a gente geralmente fazia sempre uma reunião inicial de diagnóstico, né? E eu tive a oportunidade de trabalhar sempre com micro e pequena empresa de base tecnológica. Hoje esse termo até base tecnológica não é muito mais utilizado, mas na época era, né? E eram, sim, empresas que estavam iniciando, que tinha um potencial de inovação muito grande, geralmente empresas que tinham uma relação muito próxima com a universidade, muitas delas estavam incubadas, né? Então, eu tive a oportunidade de interagir muito principalmente com a incubadora da UFRJ, a da COP, né? E era dentro desse formato. Então, realmente eram soluções novas, porque a gente estava falando, às vezes, de especialistas na área, às vezes o cara tinha um doutorado, um PhD em determinada área e estava desenvolvendo aquela proposta, né, de negócio. E era muito comum mesmo, chegar nessas primeiras reuniões e falar assim, não, mas você já olhou um pouquinho do mercado e tal, quem são seus concorrentes? E aí o empreendedor respondia, não tem, ninguém faz o que a gente faz. Assim, pô, mas nem parecido, nada, não tem. Eu falei assim, tá bom. E eu gostava desse tipo de resposta, porque eu voltava para o escritório, virava para a equipe e falava assim, gente, olha só, a reunião foi assim, a proposta de negócio é essa, tem essas características, vamos encontrar de 5 a 10 competidores, pelo menos, e eu vou levar essa listinha na próxima reunião. E a gente achava isso que, né? E não, a gente não está falando, repara, de negócios tradicionais. Não, era um negócio realmente que tinha um viés tecnológico muito forte, assim, né? E uma conexão muito forte com pesquisa e tudo. Mas aí vocês vão perguntar, poxa, como que um cara que estuda anos aquele tema, né? Às vezes tinha pesquisadores de estudar mais de 15, 20 anos um determinado tema, e ainda assim ele não conhece completamente o mercado e faz uma afirmação dessa de que não tem concorrente. Não tem concorrente nenhum. Isso era uma coisa até que me intrigava e no intuito de tentar entender como que essas pessoas, esses empreendedores estão raciocinando, qual a lógica que eles estão utilizando para afirmar uma coisa dessa. Mas é isso, porque, em geral, eles estão muito focados no produto que está sendo ofertado. Então, porque eles achavam que era único. Só o meu tem essa funcionalidade, só o meu tem esse botãozinho, só o meu tem esse design, só o meu tem não sei o quê. Só que eles esqueciam de se perguntar qual problema eu resolvo. Porque se o outro produto é completamente diferente, outro design, outras funcionalidades, outras coisas, mas chega no mesmo resultado no sentido de resolver o mesmo problema do seu cliente. Mas será que nesse caso
ou em alguns desses casos pode ser que não seja um concorrente direto, mais um produto substituto, alguma coisa, mas o mais importante é, esse cara pode roubar mercado de você, tirar cliente de você? Pode. Então vocês vão competir de alguma forma. E aí, quando a gente fazia essa provocação, poxa, mas qual problema você pretende resolver? E ele, às vezes, tinha dificuldade, a pessoa pensa em produto, não, eu pretendo vender celular. A pessoa precisa de celular. Não, mas para que a pessoa quer o celular? Tá? Que é quase como se você mergulhasse, igual aqui, tem uma parede aqui que, aliás, está lisa. Eu estava pensando em colocar um quadro aqui para a parede. Eu não quero fazer um furo aqui na parede. Então, assim, se eu precisasse modificar alguma coisa na parede para enfeitar, uma empresa pensasse assim, ele precisa de um buraco na parede, precisa de uma furadora mais rápida, furadeira mais rápida, de um que não faça sujeira, tem alguma. Não, eu quero na verdade, o meu desejo, o meu anseio é enfeitar isso daqui. Não necessariamente eu quero. Né, aquilo é uma maneira que eu encontrei para conseguir pregar, colocar um quadro aqui. Mas aí vem uma 3M com aquela fitinha adesiva e entende qual é o anseio que de repente eu não quero ter que danificar, ou quero uma coisa mais prática, uma coisa mais simples, né, mais conveniente, e vem com soluções alternativas. Então, resumindo, o que a gente percebia nessas interações é que eles tinham dificuldade de responder essa pergunta: qual problema eu resolvo? E quando você consegue responder esse tipo de pergunta, fica mais claro ter uma noção do mercado, ter uma noção dos seus clientes e, inclusive, uma noção de como você pode se posicionar dentro daquele mercado. Beleza? Então, deixa eu voltar aqui o compartilhamento. Outra coisa, às vezes a gente pensa assim, poxa, mas será que não é bom não ter concorrente? Depende, tá? Porque a ausência de concorrente pode significar que não há mercado, que alguém já tentou fazer esse processo e que não deu certo, que não funcionou. Vocês podem ver até nesses programas de televisão, Shark Tank ou outros, de apresentação de propostas, os caras ficam malucos assim quando o cara fala não tem concorrente nenhum, ninguém nunca fez isso. Você vê, a reação é o contra, pode perceber, pode assistir esses vídeos aí, ou pitch de apresentação para investidor, esses eventos, qualquer coisa assim, hackathon, qualquer coisa, quando o cara vira e fala assim, não tem concorrente. Aí a pessoa ainda insiste, não, mas tem alguém fazendo. Não, não existe ninguém fazendo isso. Um investidor ou um avaliador ele vai falar assim, será? E principalmente se for em setores tradicionais, a pessoa vai falar, poxa, mas ninguém pensou nisso? Será? Nem próximo? Dá um receio, que é o seguinte, pode ser, às vezes a explicação mais fácil é que não tem mercado, que já tentaram fazer esse processo que não deu certo. Obviamente, a gente tem que buscar elementos de diferenciação, de como a gente vai inovar dentro do nosso projeto, isso sem dúvida, né? Mas você sempre identifica alguns potenciais concorrentes que teriam condições de resolver, talvez não da mesma forma, ou vai ser parcialmente, ou de uma maneira diferente, mas eles meio que vão dar conta do mesmo problema. Tá? Então já fiquem com essas informações na cabeça. A gente falou de identificação de oportunidade, a gente precisa de insumos para ver se essa oportunidade é boa mesmo. Então, uma primeira pergunta que vocês têm que se fazer é qual problema eu resolvo? E aí já buscar empresas e outros atores que podem dar conta daquele mesmo problema, tá? Depois disso vai vir sim uma discussão de aí como eu vou formar meu time, que tipo de competência eu posso ter, e a gente entra com mais força no planejamento efetivamente dos empreendimentos. Mas essa questão inicial é muito importante, tá? Eu
comentei de investidor, tanto que se você está aqui, ó, só no processo de identificação de oportunidades, aí deixa eu compartilhar aqui de novo com vocês. Pronto. Tanto que se vocês estão aqui no processo de identificação de oportunidades, tá? Aí fala assim, eu vou buscar um investidor. Cuidado, tá? Porque por não ter passado por um mínimo de planejamento ou dessas etapas que a gente vai ver também aqui ao longo da capacitação, de uma análise mais aprofundada de mercado, um modelo de negócio, uma estrutura mínima de um modelo de negócio, a chance de sua proposta ser rejeitada é muito grande, porque está no campo da ideia. Tá? É normal que, ao chegar num processo como esse, aqui, numa capacitação e tudo, muitos das propostas de vocês estejam no campo das ideias ainda. Assim, eu pensei nisso, mas parei aí, né? E agora as nossas provocações vão ser todas no sentido de como vocês podem buscar mais informações para validar essas propostas de empreendimento, tá? Não pode parar, porque mesmo você fala, mesmo chega uma pessoa e fala assim, não, gostei muito dessa ideia, não sei muito como vai ser implementado, não sei como está o mercado, vou investir. Até o seu poder de barganha numa negociação como essa vai ser pequeno, porque você não tem elementos que validem o potencial daquele negócio, que tem clientes interessados, né? Então fica muito nessa perspectiva assim embrionária, ainda sem elementos para confirmar a viabilidade da proposta. E aqui eu estou falando de viabilidade mercadológica, tá? Assim, uma viabilidade no sentido de aceitação do mercado, de que você gera valor suficiente para se pensar nesse projeto. Lembra que a gente falou que o modelo de negócio tem a perspectiva do gerar valor e capturar o valor gerado? Tá, eu estou falando mais do gerar valor. Aqui a gente ainda nem entrou numa discussão se isso vai fazer sentido, se a conta vai fechar. Porque às vezes você descobre maneiras de gerar valor, mas o projeto pode ficar tão caro que a conta não fecha. E aí, enfim, tem que reduzir custo de alguma forma, ou tem que adaptar o escopo. Mas só nessa perspectiva aqui de gerar valor já tem um caminho, porque tem que sair, tem que sair de uma perspectiva só do campo das ideias, do que está na nossa cabeça, e confirmar a existência desse potencial de geração de valor junto com os clientes, tá? Então, a gente entra numa discussão de startup, tá? Já que é escola de startups, a gente tem que falar um pouquinho sobre o que seria uma startup, né? Aí deixa eu voltar aqui para vocês também. E para vocês, algum palpite do que vem a ser uma startup? Quando a gente pensa nessa palavra, o que vem na cabeça de vocês? O Rodrigo veio uma ideia. Startup está mais na perspectiva da ideia. Um negócio inovador e altamente escalável. O Eduardo trouxe a perspectiva de um negócio inovador e altamente escalável. Essa palavra, escala, vai ser muito importante, tá? O Eduardo trouxe. Tenham ela em mente. Isso vai ser muito importante para a nossa discussão. Mais o quê? O que mais que vem na cabeça de vocês? Ou a primeira vez. Oi? Não entendi. Diga, Sueli. Não, só ia comentar que eu nunca tinha ouvido falar num termo antes. A primeira vez que eu ouvi falar foi no e-mail desse projeto, inclusive. Aí eu cheguei a pesquisar no Google e falou que tinha relação com empreendedorismo. Nada, Eduardo, tudo bem. Exato. Não, bacana. Então, a Sueli é a primeira vez que escuta o tema. Tá. Então, a gente já tem aqui ideia por parte do Rodrigo, né? O Eduardo traz essa discussão da inovação e também da questão da escala,
né, que na verdade vai ser muito importante para a gente. Para a Sueli é a primeira vez, mas ela, nas pesquisas que fez, já identificou essa relação com o empreendedorismo. Tá bom, então, e a gente, assim, qual é a imagem, pelo menos que muitas vezes vem na minha cabeça quando a gente olha nas notícias ou olha nesses sites de empreendedorismo ou na televisão, alguma coisa assim. Geralmente eles trabalham como startup, uma empresa da área de tecnologia, né, inovadora, dinâmica, a gente pensa logo naquele ambiente mais descontraído, é quase como se fosse um estereótipo do que seria uma startup, né? Vamos ver como a gente vai discutir esses conceitos aqui. A gente vai utilizar uma abordagem chamada startup enxuta, e por isso mergulha muito nessas discussões de startup, tá? Então, para esse autor, o Eric Ries, que é o autor do Startup Enxuta, né, ou Lean Startup, ele fala o seguinte: na visão dele, a startup é uma instituição humana projetada para criar novos produtos e serviços sob condições de extrema incerteza. Tá? Então, um elemento importante para a definição dele é essa questão da incerteza dentro do processo de construção dessa empresa. Só que aqui tem um problema. Tá? Eu vejo essa definição é ampla demais. A instituição humana projetada para criar novos produtos e serviços, todas. Aí o que seria a restrição é a questão do condição de incerteza. Mas hoje em dia até é difícil você sei lá, elencar mercados que não vivem um contexto de incerteza, né? A gente passa por mudanças tão rápidas e constantes que praticamente quase todos os mercados meio que se encaixam. Você tem alguns setores mais maduros, mais estáveis, mas mesmo dentro desses setores, o grau de mudança hoje em dia é muito forte. Então, apesar da gente utilizar muito a abordagem da startup enxuta para as discussões de planejamento, porque ela trabalha muito em confirmar premissas com redução de desperdício em termos de tempo e recurso, o que faz muito sentido para o nosso perfil, para o perfil de vocês, que é o seguinte: eu tenho pouco recurso para investir, estou começando a proposta agora, quero ver se estou no caminho certo, quero ver se faz sentido, mas sem ter que já de ponto de partida, né, investir um volume muito significativo nessa empresa, sem ter muito certeza se eu estou no caminho certo. Por isso, essa abordagem é interessante. Só que a gente vai pegar todo esse ferramental da startup enxuta que a gente vai começar a ver amanhã, tá? Só que essa definição dele é abrangente demais e ajuda pouco. Então, uma definição que me parece fazer mais sentido, e é que a gente vai utilizar, é a do Steve Blank. E o Steve Blank foi quem influenciou os estudos do Eric Ries. E a do Steve Blank é essa daqui. E aí pode ser que dê um nó na nossa cabeça agora, porque a definição do Steve Blank foge um pouco desses estereótipos de startup que às vezes a gente vê nas notícias, até em alguns livros, tá? Que para o Steve Blank é uma organização temporária em busca de um modelo de negócios lucrativo, repetível e escalável, tá? Então, vamos lá. Para ele, startup é muito mais um momento do que um tipo de organização, tá? E esse conceito, apesar de um pouco diferente dos que a gente costuma ver, ajuda no nosso processo de planejamento pelo seguinte: olha o início, ó, organização temporária em busca de um modelo de negócios. Significa que a empresa ainda não tem clareza de qual modelo de negócio ela vai adotar. Não é replicar o modelo existente. Não, eu estou pensando numa proposta nova. Eu estou desenhando um modelo de negócios. Nesse processo de busca, eu tenho que ter um planejamento mais flexível, eu tenho que interagir bastante com os clientes, eu tenho que
correr o processo de validação, fazer vários ajustes, várias interações, várias mudanças que a gente chama de pivô. Às vezes a gente vai ter que pivotar a nossa proposta, fazer um ajuste significativo no modelo de negócio, enfim. A gente tem que ter um planejamento flexível para comportar essas mudanças rápidas, para que a gente chegue à definição, pronto, agora eu testei, validei, tem um modelo de negócio que funciona. Nesse momento, para o Steve Blank, encerra o período, chamado período de startup. Por quê? Aí você vira a chave, você passa da busca para a execução. Eu encontrei um modelo de negócios que funcione. O que eu vou fazer? Vou colocar em prática. Aí a gente enrijece um pouco mais o planejamento, aí a gente vai para um detalhamento mais robusto, para um passo a passo minucioso de cada etapa a ser cumprida para colocar a empresa para rodar, para fazer a empresa crescer. Antes disso, se você adota um planejamento muito rígido, né, e às vezes até muito detalhado, muito rígido, cheio de etapas, e a coisa está muito no campo da ideia, o papel aceita tudo, você pode estar só se enganando e perdendo seu tempo de, né, estruturei uma coisa no detalhe do que eu vou fazer em cada minuto dos próximos meses para colocar essa empresa para rodar, mas eu ainda não tenho clareza de qual problema eu resolvo, quem são meus clientes, como eu gero valor, como eu capturo valor gerado, como eu fecho isso dentro de um modelo de negócio que faça sentido para o mercado e faça sentido financeiramente, que eu equilibre estrutura de custo e fluxo de receita. Não fechei essa conta. Então, não adianta ir para uma perspectiva de execução, porque você ainda nem sabe como o modelo de negócios vai funcionar, tá? Então, entender em qual momento a gente está do desenvolvimento da proposta de negócio é muito importante. E, pelo que a gente observou nas entrevistas iniciais, nas discussões, no bate-papo que a gente foi tendo, né, nas semanas anteriores, as propostas estão nesse momento de busca por um modelo de negócios. Alguns estão no campo das ideias, alguns já têm algum levantamento prévio, mas sem uma definição clara ou sem uma definição já validada de como o modelo de negócios deve funcionar. São questões ainda abertas a serem discutidas, a serem resolvidas. Então, tem essa perspectiva da busca por um modelo de negócio. É aqui que a gente está. Tá? E é isso que vocês precisam ter em mente. Então, se é o momento de busca, eu tenho que fazer muitas pesquisas, levantamento de informações, né? Até a equipe, complementar a equipe, ver se a equipe vai fazer sentido. Aí ele fala, o modelo de negócios, mas ainda assim tem algumas características. Ser lucrativo, aí, obviamente, né? A capacidade de repetir aquilo, né? Você não sempre inventa uma coisa nova, não. Você consegue repetir, você tem uma espécie de oferta relativamente padronizada, embora pode ter algum nível de customização, mas é fácil de replicar aquilo e escalável, tá? É tranquilo ganhar escala. E aí, aí vai apresentar algumas restrições para alguns projetos que a gente está vendo, né? E aí, por isso que eu falei que essa palavra, esse termo que o Eduardo utilizou na fala dele, ia ser importante para a gente. Né? Startup está relacionada a potencial de escala, tá? Por quê? Isso está envolvido, a gente chama em economia de custo marginal. O custo para se desenvolver um determinado celular é um. Agora, para eu desenvolver o segundo, o terceiro, depois que eu tenho, né, todo o esquema de produção disso aqui, qual é o custo de fazer o segundo, o terceiro, o quarto? E qual a possibilidade de eu replicar isso em grande volume? Por que a gente associa muito a questão da startup com a coisa web, digital? Porque, nesses casos, o custo marginal, o custo de você fazer o segundo, às vezes é um espaço no servidor a mais, né? É uma cópia de alguma coisa. Então, negócios com interação web, mobile, em geral, tem um potencial de escala muito grande, porque você amplia significativamente o seu alcance
sem necessariamente ter uma ampliação muito forte da sua estrutura de custos. Você vai ter um custo inicial para aquele desenvolvimento, para oferta numa pequena escala, mas depois você consegue replicar e consegue ter um alcance muito significativo sem ter um impacto proporcional na sua estrutura de custos, tá? E aqui está o segredo dessa definição de startup. Aí vocês podem perguntar, professor, mas a minha proposta de negócio é prestação de serviço. E aí, como eu dependo de outras pessoas, vamos supor, consultoria, eu tinha dado o exemplo para vocês. A consultoria tem uma limitação de escala, né? Porque eu vou precisar de um outro profissional, e aí eu consigo fechar mais contratos, eu amplio minha equipe, isso tem um custo. Então, não tem essa relação do exemplo que eu dei do aplicativo, da coisa. Não, você tem uma limitação muito forte de escala, tá? Então, alguns negócios estariam até um pouco fora dessa definição de startup. Mas aí tem uma boa notícia, que é o seguinte: sendo ou não super escalável, esses métodos de planejamento que a gente vai ver servem para os dois casos, tá? Eles foram construídos para esse contexto, pensando em startups de grande potencial de escala, de grande potencial de lucratividade, eles foram pensados dentro desse contexto. Só que a boa notícia é que, mesmo para negócios com certa delimitação de ganho de escala e que estaria um pouco mais distante desse conceito de startup, essas ferramentas funcionam e funcionam muito bem. Tá? O que parece ser mais significativo para a aplicação dessas ferramentas é essa primeira fase aqui, o momento de busca por um modelo de negócio. Se você ainda está definindo qual vai ser o modelo de negócios, tudo que a gente vai ver aqui nessa capacitação vai funcionar. Tá? Se você já tivesse certeza do que você vai fazer, com tudo testado, validado, tudo, aí não, aí você pode partir para um outro tipo de planejamento. Mas como, pelo que a gente observou nas discussões iniciais, né, são negócios em construções, muitos ainda no campo da ideia, vai fazer sentido e as ferramentas vão ser aplicadas sem nenhuma dificuldade, tá bom? E aí a gente já começa uma sensibilização de vocês para essa parte de análise de mercado, tá? E aqui a gente vai fazer, na verdade, uma análise preliminar de mercado. Eu vou encaminhar para vocês uma análise preliminar de mercado e essa combinação de uma discussão problema-segmento. Quando a gente falou lá em cima, ó, de processo empreendedor, eu falei com vocês da questão de identificação de oportunidade para vocês pensarem num problema a ser resolvido. Eu falei, ó, pensa num problema dos seus potenciais clientes, numa questão a ser resolvida. Só que, se vocês soltam essa questão aqui, ó, o problema, se vocês deixam isso de maneira solta, aleatória, genérica, não vai funcionar. A tendência é que vocês fiquem com uma proposta abrangente demais. É o seguinte: você vai resolver o problema de quem? Qualquer pessoa. Serve para todo mundo. Aí você vai ter uma proposta de valor que a gente chama genérica. Por quê? Ela foi direcionada para atender todo mundo, só que ao mesmo tempo não atende ninguém. Serve para todo mundo, mas não é a primeira opção de ninguém, porque você fica com um posicionamento confuso. Então, você só vai ter clareza do problema que você quer resolver quando você combinar problema-segmento, tá? Tem essa combinação aqui, não funciona, porque você define um problema genérico, tá? Então, você identificou um problema a ser resolvido, beleza. De quem é o problema? Poxa, professor, mas eu não preciso restringir, porque no futuro eu posso expandir para várias pessoas, mas você tem que começar por algum lugar. E esse início tem que estar com um público, com um segmento muito bem delimitado, tá? Senão, não funciona. A tendência é que vocês fiquem sempre assim, num voo mais superficial, muito lá em cima, quando, na verdade, para
esse tipo de estruturação de proposta, de negócio, de empreendimento, vocês têm que dar um mergulho. É ir no mercado, vasculhar todas as informações disponíveis e, a partir daí, identificar segmentos-chave para você falar assim, eu acho que eu posso começar por aqui. Tá? É um pouco do que a gente vai ver em seguida. Então, se a gente fosse dividir em alguns itens essa análise preliminar de mercado, e aqui a minha sugestão, vocês já comecem a fazer esse levantamento do que a gente vai ver na sequência dos slides, e aí me interrompam se ficar alguma dúvida, porque vocês vão precisar fazer esse levantamento, mas isso vai direcionar as próximas discussões. Se a gente pula para um desenho de modelo de negócio sem entendimento do mercado, aí é uma sessão de chute. De qualquer forma, já vai ter a necessidade de validar o que a gente vai produzir, mas pelo menos a gente tem uma base de análise de mercado para poder refletir sobre o negócio. Senão é um exercício de adivinhação, e aí não vai fazer muito sentido. Tá? Então, olhando para o mercado, vocês primeiro têm que ter uma visão mais ampla. Tá? Em que sentido? Quais são as principais características desse mercado? Tá? Aí vocês... como ele está e qual o caminho o mercado deve tomar? Quais são as principais tendências? É de crescimento? É de receber investimentos nos próximos anos? É o mercado que está em alta? É o mercado que está em baixa? É um mercado novo? É um mercado já maduro? Qual o nível de competição? Está aqui, ó. É um mercado saturado. Saturada no seguinte sentido, é quando tem muitos concorrentes, tá? Quando o mercado ele é muito povoado, ele tem muitos concorrentes, e aí é perigoso porque você começa a não ter muitos elementos de diferenciação e caminhar para uma estratégia de briga de preço e um estreitamento das margens de lucro. Aí pode ser que não seja um mercado interessante. A tendência é que mercados, para vocês fugirem de mercados saturados, tá? Ou há poucos competidores, tá? Quais são os atores? Isso aqui vocês também vão precisar levantar, e isso vai ser importantíssimo até para as discussões que vocês vão fazer na etapa 4, nas nossas etapas também, mas na etapa 4 com a professora Eliane. Ela vai partir dessa discussão. Quem são seus clientes? Quem são potenciais fornecedores? Já identificaram? Há algum órgão regulador nesse mercado? Ou seja, vocês precisam obter alguma licença, alguma aprovação, algum selo, algum certificado para começar a funcionar? De que tipo? Quais são os procedimentos? Vocês têm que estar com tudo isso mapeado. Quais são os potenciais parceiros? Quer dizer, eu posso fazer uma aproximação com uma determinada universidade, um centro de pesquisa, com a própria prefeitura, com algum órgão do setor. Identificar esses elementos é importantíssimo. Aí, professor, poxa, eu tive essa ideia, tenho alguma familiaridade com esse mercado, mas pouca. Como eu posso levantar informações? Esse processo inicial é importante, até que para vocês comecem a definir quais são as principais fontes, onde essas informações estão, quais informações são mais confiáveis, tá? Às vezes, vocês vão conseguir achar pesquisas até relativamente prontas. Em que sentido? Sempre tem a Associação Brasileira de alguma coisa. Então, sei lá, Associação Brasileira da Indústria do Vestuário. Então, Associação Brasileira de Alimentos e Bebidas, Associação Brasileira de Energia Renovável, Associação Brasileira tem um projeto aí de biodiesel. Sempre tem alguma associação de alguma coisa. Essas associações, principalmente as de maior porte, elas contratam pesquisas, tá? Para olhar o setor, olhar o mercado, ver quais são as tendências, ver o potencial, ver se está em crescimento. E ali, às vezes, é uma fonte de informação riquíssima, porque em muitas delas, o relatório do setor, informações sobre o setor, resumo executivo do setor, tem alguns documentos que ficam disponíveis. Então, ali é uma pesquisa muito bem encaminhada, às vezes já quase pronto, quase todas as informações que vocês precisariam nesse slide aqui, vocês acham nisso. Além disso, vocês podem combinar com
sites especializados no assunto, revistas especializadas no assunto, tá? E, em alguns casos, vocês têm até que fazer uma combinação de elementos, tá? Em que sentido? Eu quero entender melhor o perfil da população de um determinado lugar, onde eu vou conseguir informações demográficas, ver nas pesquisas do IBGE. Não, meu negócio tem uma conexão com a educação. Você tem relatórios do próprio ministério, tá? Na parte mais de energia, você também. Então, tanto nessas associações como em órgãos governamentais, em órgãos ministeriais, ou se a atuação é mais local, no site da prefeitura, alguma pesquisa que foi desenvolvida no contexto local, instituições que atuam na área, você vai fazendo esse espécie de combo de fontes. Não quer dizer que você vai montar um Frankenstein, vai sair copiando, colando, fazendo um recorte, né, sem muito critério dessas informações. Você vai sentindo onde as informações estão mais consolidadas e vai construindo a sua análise, mas é um primeiro caminho, é um ponto de partida, tá? E às vezes você tem dificuldade inicialmente de achar, ou nesses sites de órgãos governamentais, de empresas que atuam no setor, de revista especializada, de associação que representa, não tem nada. Às vezes o ponto de partida é uma notícia, é uma informação que saiu assim em jornais de grande circulação, uma reportagem. Não quer dizer que você vai basear sua análise nisso, mas o que acontece? Lá no finalzinho vem assim, fonte, e ali às vezes tem uma dica, então você vai meio que de tabela. Esse também é um caminho para você fazer quando você não está achando informação nenhuma, tá? Mas é muito difícil chegar assim, não tem informação nenhuma desse mercado, não tem nada como ponto de partida, né? Em geral, vocês acham algumas informações iniciais e depois, com base nessas informações, vocês vão vendo as fontes, aí vão conseguindo obter outros materiais e aquilo vai ganhando corpo, tá? Mas é importante que vocês já iniciem esse processo de levantamento de informações, que é o que a gente chama de pesquisa secundária, pesquisa em bases públicas, que vocês vão partir de pesquisas, de relatórios, de levantamento já existentes, tá? Vocês vão ganhar tempo, vão entender melhor o mercado, vão conseguir traçar esse panorama para depois vocês terem uma noção inicial do negócio e aí, num segundo momento, vocês é que vão coletar informações interagindo com potenciais clientes. Aí você tem que conversar, entrevistar as pessoas, coletar informações, discutir, aprofundar. Mas vocês só vão conseguir fazer isso depois de ter um entendimento do mercado, um esboço inicial do projeto, definição clara do problema e do segmento de cliente a ser atendido, e aí vocês vão conseguir fazer esses mergulhos, tá? Mas o primeiro passo é levantar essas informações sobre o mercado. Isso já ajuda a sair um pouco daquela coisa do campo das ideias e vocês terem informações mais sólidas. Vocês podem fazer uma discussão também do dimensionamento, tá? Mas para ter uma ideia de o quanto esse mercado é promissor, o quanto ele movimenta, como eu posso trabalhar com isso, e aqui você tem a possibilidade de até segmentar em diferentes perspectivas. O que seria o mercado total, o total de consumidores de um determinado segmento, o que seria o mercado potencial, que aqui seriam consumidores com interesse pelo meu negócio, e o que seria o mercado disponível, tá? O que é isso? Consumidores com interesse e acesso. Não é só que o cara está interessado, mas eu consigo alcançá-lo hoje, tá? Seja pela proximidade, seja pela própria atuação do meu negócio, tá? Deixa eu só voltar para cá. Vamos só ajustar aqui. Achei que tinha uma solicitação de entrada. Pronto. Então, vamos ver um exemplo. Aqui é um caso de uma empresa de móveis online, tá? Era um e-commerce de móveis, né, focados principalmente na classe C. Se for pensar o mercado total, em termos de quanto ele movimenta, isso a nível Brasil, tá?
Ele pegou aqui, ó, quanto o mercado de móveis e itens domésticos movimenta no Brasil. Achou lá, 42 bilhões. Beleza, o mercado, isso também não quer dizer nada. Às vezes a gente se empolga com esse número, não quer dizer que, então vou pegar 1% desse mercado. Isso não existe, mas para ter uma ideia de volume, de quanto a gente está falando, esse exercício é importante depois para a gente chegar no nosso mercado disponível, mas é mais para ter assim um norte, não é aplicar um percentual em cima daquilo. Às vezes faz mais sentido fazer o caminho inverso. Quanto eu consigo produzir e entregar hoje? Qual a minha capacidade produtiva? Quantos clientes eu consigo atender? Faz sentido ter essa visão, às vezes ajuda até mais. No entanto, é importante que a gente tenha uma dimensão meio que por alto de quanto a gente está falando, de qual o potencial desse mercado. Então, ele olhou lá o mercado total, móveis no Brasil, beleza. Só que o recorte dele, um recorte é classe C, tá? E a classe C, ele viu lá que o gasto com móveis era, né, representaria em torno de 43% do consumo total dos móveis. Então, dos 42 bilhões, a gente estava falando de quase 18 bilhões. Só que tinha um percentual, na época, pequeno para a área de atuação daquela empresa de consumo efetivamente desse tipo de material pela internet. E era de apenas 9%. Então, ele partiu lá dos 42 bilhões e chegou a 1,6 bi ano. Tá? De novo, não quer dizer que, então eu vou ganhar isso. Não, porque tem vários outros competidores ali, mas isso dá uma ideia de qual é o tamanho daquele mercado. Professor, mas às vezes é difícil achar dados sobre o quanto o mercado movimenta, qual é o faturamento médio, ou qual é o gasto médio ou percentual de determinado perfil de consumidor em relação a um determinado produto. Sim, tá? Pode ser que em alguns casos esse levantamento seja mais complicado. Outra lógica possível é número de consumidores do seu público-alvo, ao invés de ir por quanto o mercado movimenta, uma possibilidade é olhar para o número de consumidores. E aí você faz uma combinação com ticket médio por cliente e depois multiplica o número de de clientes pelo ticket médio. Então, assim, de quantos usuários, né, ou de quantos clientes, quantas pessoas a gente está falando? De X potenciais clientes. Aí você não está pensando em quanto movimento em termos de reais, mas em quanto há em termos de número de potenciais clientes, de pessoas, tá? Ou de empresas, se for B2B. Tantos estabelecimentos, beleza. Qual é o ticket médio? Ou seja, por quanto geralmente esse produto é vendido, esse serviço é vendido. Aí você multiplica um número pelo outro, você chega a essa lógica de dimensionamento também. Deixa eu ver, tem alguma pergunta aqui. Sim, o Eduardo está falando aqui, ó, importante para pensar em um cenário mais realista, né? Ter essa visão. Porque, vamos ver um exemplo aqui, ó. Então, aqui era uma empresa de software para hospitais, tá? Só que ela fazia um recorte em hospitais de pequeno porte. E a empresa atuava nas regiões Sudeste e Nordeste. Então, o mercado, né, olhando o mercado total, Brasil, no caso, Brasil. Então, o Brasil, na época desse levantamento, tinha 6.650 hospitais, segundo esse cadastro aqui, ó, Cadastro Nacional do Estabelecimento de Saúde. Aí, repara, para fazer esse levantamento, os empreendedores tiveram que descobrir esse cadastro aqui. Isso já é uma informação relevante, porque você começa a estabelecer fontes que vão ser importantes de serem monitoradas, de serem acompanhadas. Então, olha, tem um Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde. Às vezes a pessoa nem sabia. Vocês têm que fazer essa analogia para o mercado de vocês. Poxa, será que eu tenho algum levantamento que me dê uma base de quantos potenciais usuários ou de quantos potenciais empresas, por B2B, os estabelecimentos, né,
tem nesse setor que eu quero atuar? Então, ali já identificou que, poxa, era importante olhar esse cadastro aqui. Beleza, já é uma informação importante. Mercado potencial. Ó, o mercado total de hospitais, mas hoje ele só consegue atender hospitais de pequeno porte. Então, primeiro recorte, tá? 1.591 hospitais são de pequeno porte. Aí, o que é pequeno porte? Até 30 leitos. Outra informação, ó, outro aprendizado importante na pesquisa. Tem uma métrica para definição de hospitais de pequeno porte. Então, se os caras não sabiam disso, eles já ficaram ligados nessa informação. E quem faz essa classificação é um critério do Ministério da Saúde. Opa, outro possível local para obtenção de informações. Tem uma outra restrição, que é o seguinte: eles só têm atuação hoje na região Sudeste e Nordeste. E, apesar de ser software, não era assim, faz o download aí e começa a rodar. Não, tem implementação, tinha visitas, tinha levantamento de informações. Era meio que uma consultoria junto com o processo de implementação, de acompanhamento. Então, exigia uma presença física, tá? Por isso que eles, no primeiro momento, só conseguiriam atender nas regiões Sudeste e Nordeste, tá? E aí, fazendo o recorte para a região Sudeste e Nordeste, eles chegaram a 841 hospitais de pequeno porte. Isso quer dizer, olha, hoje o que está ao alcance dessa empresa são 841 hospitais. Não quer dizer, obviamente, que eles vão atender a todos. Por quê? Tem outras empresas que fazem isso, tem hospitais que simplesmente não vão adotar o sistema, tem hospitais que já têm outros sistemas que estão rodando, estão funcionando bem. Então, cada um tem a sua própria dinâmica. Eles poderiam até fazer mais pesquisas para ver se conseguem incluir outros filtros nesse processo. Mas, mesmo que por um levantamento mais abrangente, um levantamento preliminar, essas informações já são valiosas para se ter uma noção de quanto a gente está falando. E aí, para saber quanto isso seria em termos de recursos financeiros, é pegar o ticket médio que, para esse tipo de solução, esse tipo de software, custava 100 mil ano, e 100 mil, repara, não é só o sistema em si, mas a implementação, a consultoria, o acompanhamento, os testes, a validação. Então, todo esse processo para o hospital que contratava custava 100 mil por ano. E aí ele pega lá o 841, multiplica por 100 mil e chega ao que seria o valor desse mercado disponível, tá? Então, esse é um exercício muito interessante de ser feito. Tanto o que a gente viu antes de esse panorama do mercado, aqui é como se você... E esse panorama é importante até para depois vocês explicarem para um leigo no assunto como que esse mercado está, quais são as principais características, se faz sentido ou se não faz, tá? Então, o dimensionamento também dá uma boa ideia do potencial. E aí, vocês têm que começar a pensar em segmentação. Lembra que eu falei que tem a identificação do problema, mas você tem que ligar um problema num segmento. Eu não posso virar assim, quem você atende? Jovens. O público é de estudante, ponto. Não funciona. Por quê? Estudante, mas é estudante de escola, estudante de universidade, estudante de pós-graduação, de quê? Não, estudante, serve para qualquer estudante. Meu negócio vai prestar serviço na área de educação e foco são estudantes. Não dá. Ou se quer direcionar para um público mais velho, idosos. Mas o idoso de uma determinada classe econômica consome determinados produtos, de outra consome outra. De qual local ele está, qual hábito de consumo ele tem. Se você não vai colocando outros critérios para segmentar o seu público, você vai ficar... Aí você define elemento de diferenciação, define o que vai entrar e o que pode sair em termos de funcionalidade, em termos de escopo na prestação de serviço da sua proposta. Você sempre vai ficar na dúvida, porque meio que serve tudo, está tão genérico que eu não consigo avançar no meu planejamento. Então, é importante que tenha essa segmentação. No B2C, você pode pensar numa segmentação até geográfica, em termos de abrangência. Se é uma coisa que depende de visita, que a pessoa tem que vir aqui comprar, ou é um serviço que aí vai ser
prestados, né, interagindo com clientes, se é alguma coisa, dependendo do que for, esse aspecto da abrangência geográfica é muito importante, né? Porque alguns produtos ou serviços você pode fazer até numa escala global, em outros você precisa começar num contexto local, mais restrito, de repente a nível de município, de estado, então tem um recorte geográfico. A gente viu no caso anterior, né? Tinha um software lá, ele podia expandir para vários lugares, mas no início ele tinha uma limitação das visitas, do acompanhamento, então ele só conseguiu trabalhar nas regiões Sudeste e Nordeste. Tá? Tem uma segmentação demográfica. Você consegue dividir o seu público em idade? A faixa etária é importante? O sexo é importante? Isso diferencia? Às vezes você está pensando num produto só para mulheres. Esses dias mesmo eu estava participando, né, de uma rodada de apresentação de negócios e algumas empreendedoras estavam desenvolvendo produtos específicos para o público feminino. Então, ali já tem um recorte muito claro. Rendimentos, né, ou classe econômica, faz sentido esse tipo de recorte para o seu negócio? Então, você tem que colocar ocupação, se a pessoa tem uma determinada profissão, uma determinada ocupação, você vai incluir isso no seu recorte. Nível de instrução faz sentido para o que você está... Igual eu falei, uma coisa no setor educacional, mas é no ensino médio, é na faculdade, é na pós-graduação, é em quê? Então, tem que pensar nessas informações. Características psicográficas, personalidade, estilo de vida, valores pessoais. Quer dizer, você vai para um lado também mais de qual o estilo da pessoa, quais são os hábitos, que às vezes você não está trabalhando nem tanto na questão demográfica, mas sim nas questões psicográficas ou então comportamentais, que é aqui a atitude em relação ao produto, que é o seguinte: pessoas que já estão sensibilizadas para essa coisa da responsabilidade socioambiental, pode ser, você pode fazer um primeiro recorte. Né? Olha, eu preciso ir para um público que já está sensibilizado para esse problema. Tá? E aqui tem várias dicas, ó. Ocasião em que compra o produto, às vezes, né, a época, ou então... você quer ver uma coisa básica, um exemplo básico. Você pode pegar a mesma pessoa, vamos pegar, se vocês forem no... agora não está podendo, né, mas se bem que tem até alguns estabelecimentos abrindo, mas no cinema, vai ver um filme, se você vai com namorado ou namorada, esposo, esposa, é uma escolha, é uma decisão de compra, é uma experiência. Você vai com a família toda, com criança, com gato, periquito, papagaio, não é outra perspectiva, é uma outra experiência. Sua escolha vai ser diferente, a escolha do local, a escolha do filme, se vai comprar, que tipo de coisa vai comprar na lojinha de pipoca, onde vocês vão jantar depois, é uma outra escolha. Mas repara, às vezes está falando da mesma pessoa, só que em ocasiões diferentes ela vai ter um comportamento distinto em relação à decisão de compra, tá? Taxa de utilização de produto, status de usuário, quer dizer, é um usuário que está experimentando agora, você vai pegar um público que está experimentando pela primeira vez um determinado produto, ou é um público regular? A gente tem exemplo disso no mercado de vinhos, tá? Uma empresa australiana que queria entrar no mercado americano, tá? Teve uma... E, aliás, esse é um dos principais cases dessa indústria. Mas ela tinha uma dificuldade muito grande, porque era um mercado com muitos competidores, que a gente viu lá aquelas perguntas iniciais em relação ao panorama de mercado, a gente poderia classificar isso como um mercado saturado, tá? Você tinha uns 10 competidores, assim, top de linha, e na base, assim, no mercado, tinha mais de 1.600 produtos distintos. Então, é uma oferta gigante, você tem muitas opções, é uma briga por preço muito grande, um estreitamento das margens e uma dificuldade de se posicionar nesse mercado. Então, eles olharam para essa perspectiva aqui, ó, que a gente está vendo, o status do usuário. E ele pegando assim, vamos pegar os usuários iniciantes, que eles olharam, olha, hoje, quem não bebe vinho, mas gostaria de beber, de experimentar, por que não bebe? Porque é dificuldade de escolher, porque eu fico com receio, porque... E eles desenvolveram
uma linha de produtos focada nesse público, que quer começar, que quer experimentar, que quer ver como é, como é que funciona, mas não sabe. Quer dizer, ninguém estava olhando para isso, porque as pessoas estavam preocupadas, as outras empresas, nesses aqui, ó, usuários regulares do produto. Qual recorte eles fizeram no mercado? Nesses aqui, vamos pegar os iniciantes, porque ninguém está olhando para eles. Os usuários regulares representam um público muito maior, com certeza. Só que tinha mais de 1.600 tipos de vinho sendo vendidos ali, marcas diferentes. Cara, não tem como uma empresa nova, desconhecida, se lançar e sair competindo com essas que já estão, né, consolidadas. Vamos direcionar nossa oferta para um público que ainda não está nesse mercado. Tá? Essa foi uma estratégia, pode ser uma possibilidade. Tá? E aí, outras questões comportamentais podem ser abordadas dentro dessa discussão. Mas o importante é que vocês façam algum tipo de segmentação. Então, quando a gente chegar na etapa de preenchimento do Canvas, do Lean Canvas, se vier assim, qual é o seu mercado? Estudante. Não vamos aceitar. Fala assim, não dá. Depois do que a gente viu da importância desse processo de entendimento do mercado e definição de um público claro, você não pode ter uma coisa genérica assim. Então, já comecem a pensar em quais recortes vocês podem fazer nesse mercado maior, tá? Pode ser que de início vocês não tenham assim, isso, com essas e essas características, esse e esse detalhe. Não, talvez vocês tenham que vir com um leque um pouquinho mais aberto, olhando as possibilidades, e do mercado maior, vocês vão conseguir escolher 1, 2, 3 segmentos potenciais. Conforme vocês forem avançando com as pesquisas, aí você fala assim, poxa, eu acho que eu vou ficar no primeiro. Então, tem 1, 2, 3, eu acho que o primeiro faz mais sentido, está mais alinhado com a minha proposta de negócio, tá? Mas o que é para fazer para ontem é já olhar esse mercado como um todo, fazer um diagnóstico desse mercado e estabelecer potenciais recortes, tá? E se for B2B? Que aqui a gente está falando de B2C é quando a empresa se relaciona com os consumidores diretamente com o usuário final. Você pode ter uma relação de empresa para empresa. Eu presto um serviço, mas para outras empresas. Tá? Ou vendo um produto que vai ser adquirido por outras. Então, nesse caso, o cliente é uma outra organização. A gente não está falando de vender para as pessoas diretamente, a gente está vendendo para uma outra organização. No caso do B2B, vocês também têm que segmentar. Não pode ser assim, empresas do setor de educação, empresas do setor do vestuário, empresas do setor de energia. Não vale também, porque é muito... Vê o caso do hospital. Hospitais. Não, é hospital de pequeno porte numa determinada região com determinadas características. Os caras foram fazendo o recorte. Então, algumas das mesmas questões valem para o B2B. A questão geográfica importa? Então, faz esse recorte. Se importa, quantas empresas, e aí eu vou atender mais a nível de município, quantas empresas dentro desse setor atuam no meu município? Faz o levantamento. Importa em relação ao tipo de atividade prestada, o porte da empresa, quantidade de funcionários, tempo de existência e que outras questões? Se é público, se é privado, para quem você vai direcionar, vocês têm que ir estabelecendo esses recortes, tá? E, no caso das empresas, tem um outro complicador, que é o seguinte, quando a gente lida no mercado B2C, você, de repente, tem um esforço de venda e você tem que convencer aquela pessoa. No máximo, você tem o usuário e o que a gente chama de comprador econômico. Então, sei lá, você vai vender uma bicicleta, então a bicicleta é para criança, você tem que gerar valor para a criança, mas no fim das contas você tem que agradar os responsáveis também da criança, porque eles que vão pagar aquele produto. Então, você tem ali, no máximo, 2 atores envolvidos.
né? Vai ter a criança em si, que a bicicleta tem que ser bacana e tal, ela tem que gostar, tem que ser atrativa, mas tem que convencer também os responsáveis lá que vão pagar a conta. Beleza. No B2B, você tem N outros atores. Então você vai vender, igual aquele caso lá do hospital, vai vender um software. Tem um setor do hospital da parte técnica, que de repente já cuida dessa coisa da TI e vai analisar se faz sentido a implementação daquele novo sistema. Se fosse um sistema de gestão, os próprios gestores vão ter que meio testar, ver se gosta. Tem a parte lá do financeiro, que vai ver o setor de compras, vai ver se tem grana no caixa para fazer aquela aquisição. Eles provavelmente serão influenciados por, né, recomendações ou por outras pessoas, então pode ser que eles consultem algum órgão que faz esse acompanhamento dos hospitais. Pô, isso funciona? Você acha que vai fazer sentido? Não vai? Eles meio que vão ver essa questão, tá? Então, isso também é muito relevante. E no B2B, tem uma outra perspectiva, tá? É a figura do sabotador. E você pode olhar o sabotador numa perspectiva externa, assim, de algum concorrente, mas a gente pode olhar o sabotador dentro da própria empresa para a qual a gente está pensando em vender. Então, você está, igual a empresa lá do hospital, vai vender um software. Se os funcionários acham assim, caraca, eu acho que se implementar esse software vai mandar todo mundo embora, assim, de um determinado setor, cria um burburinho, a chance de você ter um boicote na implementação é muito grande, tá? Por isso o sabotador. O cara faz alguma coisa errada, não alimenta com as informações. Aí o gestor vai achar, pô, esse software não funciona, mas na verdade alguém lá de dentro com receio de perder o emprego de alguma coisa que está sabotando aquela operação. Tá? A gente tem N casos nesse sentido. Um era da implementação daqueles totens de autoatendimento nos aeroportos. Você teve uma resistência de alguns funcionários que tiravam o cliente dali. Ah, não, faz no balcão que é melhor, ou desligava a máquina, fazia alguma coisa aí sem. Então, nas primeiras pesquisas, houve um nível de insatisfação alto e também uma baixa taxa de utilização. Obviamente, o fato de ser uma novidade explicava um pouco disso, mas a empresa que desenvolveu e prestava o serviço desconfiou desses resultados, aí meio que infiltrou assim, algumas pessoas se passando por clientes e descobriu que essas coisas estavam acontecendo. Tem um outro caso muito curioso, que aconteceu foram até de empreendedores que saíram lá da UFRJ. E eles desenvolveram uns sisteminhas que colocavam naquelas geladeiras, sabe, tem em supermercado. Então, colocava na geladeira, a da Coca-Cola, você abria a geladeira, ela fazia como se tivesse bebido, né? O refrigerante faz assim, né, quando a pessoa bebe. E tinha o Ben Jerry, aquele sorvete, que aí na embalagem, né, no rótulo, vinha uma vaquinha assim, então quando abria a geladeira fazia o barulho da vaquinha, fazia mu. Pô, as crianças adoravam aquele negócio, então chegava no mercado, ficava pum, pum, abrindo a geladeira. Eles começaram a perceber que dava defeito, os mercados estavam reclamando, aí achava que não tinha desenvolvido bem, que era frágil, que, enfim, aí estava até se questionando se valeria a pena esse tipo de investimento, uma vez que o produto não estava funcionando direito. Só que aí um dos sócios percebeu o seguinte, poxa, mas eu olhei aqui o nosso mapa e o nosso diagnóstico aqui, e só estava dando problema em determinadas lojas e quando era a máquina do fundo da loja. Nunca que estava próxima do caixa ou a que estava assim, mais visível. Aí ele achou, do nada, né? O cara teve esse insight assim, achou isso estranho, foi investigar. O que acontecia? Para quem chegava, o cliente que chegava, principalmente criança, era o máximo ficar abrindo a geladeira para ela ficar fazendo aquele barulhinho, tá? Agora, para o funcionário que estava na loja o dia inteiro, imagina ele ficar ouvindo a máquina o dia inteiro,
E era alto, era um barulho muito alto, às vezes até assustava. Então, os próprios funcionários chegavam na coisa, cortavam um fio, amassava o coisa e danificava o produto. Você falava assim, pô, agora me livrei desse negócio, que eu vou ficar aqui o dia inteiro, imagina o dia inteiro essa coisa apitando. Então, você vê, não tinha nada a ver com o valor que gerava, com a proposta da empresa, com a qualidade do produto, mas você tem, esse exemplo é caricato, mas eu só estou querendo chamar a atenção de vocês para a complexidade da interação no segmento B2B, tá? Que além, você tem que agradar todos esses atores, né, o gestor, os usuários, o setor de compras, ver quais são os processos de contratação, modelo de contrato, se vai ser que tipo de contrato, quais são as restrições, as cláusulas, tem que estar ligado em todas essas coisas, tem que estar ligado nessa perspectiva de como vai ser a aceitação dos outros funcionários. Então, né, é um exercício bem mais complexo de levantamento da situação e entendimento do funcionamento do negócio. Então, para os projetos que têm esse desdobramento B2B, já fica uma recomendação aqui adicional nesse sentido, um cuidado especial que vocês vão ter que ter para a construção dos projetos, tá bom? E algumas perguntas que vocês devem se fazer para saber se estão caminhando de maneira correta na identificação de um segmento. Todos os consumidores compram produtos similares, tá? Esse é o primeiro ponto, né? Os consumidores possuem um ciclo de vendas semelhante e esperam que o produto forneça valor da mesma maneira. Ciclo de venda nesse sentido, eu chego, é uma compra rápida, direta, ou então é um processo muito longo. Aquele caso lá da empresa de software, provavelmente eles faziam visitas de apresentação do produto, de vendas, e aí talvez esse recorte pelo hospital de pequeno porte tenha relação exatamente com isso, porque aí você, em uma, duas visitas, consegue fechar o contrato. Quando é um hospital gigante, aí o ciclo de venda é enorme, porque passa pela aprovação disso, depois passa pelo não sei o quê, depois passa por outra etapa, aí volta isso, aí tem uma exigência, retorna. Às vezes dura meses para o processo de contratação. Então, se esse ciclo de venda é muito distinto, você está tratando com segmentos diferentes. E a boca, a conversas, a troca, a interação entre os clientes desse segmento, porque se existir, isso é a maneira mais rápida de você ir crescendo em termos de obtenção de novos clientes, porque um meio que indica para o outro, tá? E se não há um boca a boca muito forte entre os clientes, é bom que vocês estimulem isso, né? De alguma maneira, porque é o jeito talvez mais seguro de ir. Obviamente, vocês podem e devem desenvolver estratégias de marketing, né, de como ir delimitando melhor essas coisas, mas isso passa também por as indicações, principalmente nesse início, fazem muito sentido para esse processo de construção, tá? Como é meu mercado? É o mercado de um lado, de dois lados, de múltiplos lados? O que é isso? Vocês têm que ver se vocês funcionam com uma conexão direta com os clientes ou se vocês estão funcionando numa perspectiva de intermediário, né? Então, Uber, por exemplo, conecta, né, o passageiro, a pessoa que quer se locomover, com o motorista. Acaba sendo um intermediário. Vocês vão trabalhar numa perspectiva de interação com um determinado ator unicamente ou com múltiplos atores, tá? Vocês vão ser uma espécie de marketplace ou não. Isso também faz muita diferença, porque se vocês estão se posicionando numa atuação de múltiplos lados, aumenta a complexidade que vocês têm de descobrir como vocês vão gerar valor para cada uma dessas pontas, tá? E aí, não é porque se você escolhe um lado e gera valor só para ele, a conta não fecha, porque você depende do recurso da outra ponta, você depende da atuação de outros atores, então a conta nunca vai fechar. Tem que descobrir como equilibrar essas coisas, tá? Outra coisa em relação a barreiras à entradas, que é o quê? O que dificulta a atuação
da sua empresa ou de um futuro concorrente nesse mercado? O que me impede de entrar nesse mercado? Algumas dicas. Marca reconhecida é algo importante para esse mercado? Vai precisar de volume de investimento alto para começar um negócio? Se essas perguntas forem verdade, a barreira de entrada é alta. Por quê? Porque uma empresa está começando agora, ninguém conhece a marca. Se precisa de muito volume de investimento, não é qualquer um que fala assim, amanhã eu vou montar uma empresa dessa. Não é, você precisa levantar capital, demora mais. Seu produto é fácil de copiar? Se for, a barreira é baixa, porque aí, né, amanhã você já vai ter vários, se a oportunidade for boa, efetivamente, amanhã você já tem muitos concorrentes. Há alguma regulamentação, licença específica que deve ser obtida? Isso também é uma barreira, porque primeiro tem que passar pela aprovação, conseguir a licença, obter todas as aprovações, tá? Seu produto vai ser protegido de alguma forma, você isso pode se desdobrar numa patente ou em outros tipos de proteção de propriedade intelectual, aí isso também já funciona como uma barreira para novos competidores. A questão aqui é o seguinte, se a barreira for baixa, aí vocês podem pensar assim, a barreira é baixa, eu vou ter facilidade de lançar minha empresa nesse mercado, mas todo mundo também, tá? Então tem que ter esse cuidado. Se a barreira é muito baixa, a tendência é que logo, se já não é um mercado saturado, é que ele fique saturado logo, ou seja, com muitos concorrentes, tá? E as barreiras altas, você vai ter uma dificuldade maior de ingressar nesse mercado, mas, por outro lado, a chance, né, de você ter muitos concorrentes é menor, acaba que fica um mercado mais restrito. Então, resumindo os itens a serem considerados nessa análise de mercado: uma descrição do panorama, um esquema ou tabela com dimensionamento, descrição dos principais segmentos, lista de barreiras à entrada e 2 itens aqui que eu deixo como provocações finais: identificação e descrição de organizações que fazem mais ou menos o que você pretende fazer. Então, isso é normal, é olhar mais para aquela perspectiva. Que problema eu resolvo? Quem poderia resolver esse mesmo problema? Para uma perspectiva mais de concorrentes, substitutos. E o item 6, geralmente não é considerado em análise de mercado. Quando vocês forem apresentar um documento, um relatório de análise de mercado, esse item 6 nem vai aparecer, tá? Mas por que eu incluí ele aqui? Identificação e descrição de quem faz exatamente o oposto do que você quer fazer. Eu coloquei isso de propósito, mas para que eu vou pensar no oposto do que eu quero fazer? Porque isso é um exercício que força a gente a começar a delimitar um pouquinho o escopo do projeto. Porque há uma tendência do empreendedor querer colocar, não, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer isso também, querer agradar todo mundo e fazer um projeto com escopo gigante. Quando você coloca uma provocação como essa, mas, poxa, o que eu não quero fazer? Ou o que eu acho que não faz sentido para esse mercado, para esse projeto, você já começa a colocar algumas restrições e estabelecer alguns limites. Isso já vai dando um contorno de qual posicionamento a sua empresa vai adotar no mercado. E é muito importante para esse processo de construção. A gente começar, e nesse aspecto mais estratégico, escolher o que não fazer, às vezes é até mais importante, tá? Por isso, essa provocação. Tá bom, pessoal? Então, em termos do conteúdo que eu queria passar hoje para vocês, é isso. Queria saber se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, observação. E eu reservei essa etapa, né, esses minutinhos finais, justamente para isso, que a gente possa bater um papo. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a isso, está aí aberto o espaço para vocês se colocarem. Eu acho que a gente vai surgir as dúvidas quando a gente implementar todo esse caminho que o senhor forneceu agora. Eu acho que as dúvidas na prática, vão começar a aparecer. Aí a gente entra em contato, bota lá no Zap. Exato. Contato, tá? Exato, é um Pede processo. ajuda aí para o senhor e para o Eduardo. Com certeza, a gente está à disposição. Tá bom? O projeto aí é uma etapa mesmo de construção. Amanhã, pessoal, a gente vai discutir
um pouquinho da lógica de planejamento que a gente vai utilizar dentro desse contexto das startups, tá? Aí eu vou trazer também alguns exemplos de como vocês podem conduzir experimentos com o público de vocês. Vai ser uma discussão bem interessante de como esse planejamento específico para as startups pode ir se desdobrando, tá? Em paralelo, minha recomendação é essa. Eu vou disponibilizar os slides, vocês já vão olhando esses pontos, já vão tentando fazer, a partir dos exemplos que tem lá nos slides, fazer um exercício similar para a proposta de negócio de vocês, e levantando essas informações, e vendo se tem alguma associação na área, se tem, né, alguma pesquisa já pronta, já fazendo esse levantamento de quais são os principais atores que vão interagir com a empresa, fazendo essas reflexões e anotando, abrir um arquivo aí no computador de vocês, já vão fazendo essa inserção desses dados para que mais adiante vocês tenham um material bacana para vocês conseguirem, né, ir produzindo o pitch, que vai ser mais adiante, depois os desdobramentos desse processo de capacitação. Beleza? Então, deixa eu Beleza. interromper aqui a gravação.